É isso aí, meus amigos. Chamem o Naruto e, se possível, toda a aldeia da Folha junto. A pedra que por quase 1000 anos abrigava uma entidade lendária da mitologia asiática simplesmente apareceu partida em 2 pedaços. Eu sou o Reverendo Félix Fausto e quero guiar vocês numa viagem pelo estranho, o bizarro e o inesperado. Vem comigo! Um erro muito comum é atribuir a origem japonesa ao mito da raposa de 9 caudas, o que na verdade não é bem assim, né? O Japão, devido à proximidade com a China e a Coreia, assimilou muito da cultura e dos costumes deles, né? Inclusive lendas locais. Existe um tratado do século XI, o Konjaku Monogatari, que já cita as lendas do folclore chinês, indiano e coreano da raposa de 9 caudas. A coisa é bem mais antiga do que se imagina. É claro que devido à questão cultural, né, o mito varia de cultura para cultura, mas um consenso geral nisso tudo é que a raposa de 9 caudas ela tem o poder de assumir a forma humana, né, como se fosse uma súcubo. Ela tem controle sobre os homens, suga a energia vital dos caras, ela pode gerar alucinações, tem controle total sobre a mente humana, né? E esse é o consenso geral que se refere à raposa de 9 caudas. Mas como eu comentei, de cultura para cultura, tende a variar um pouco, né, os atributos dela e até mesmo o nome. Para começar, assim, a questão do nome, da origem, da etimologia do nome, já daria um programa à parte, aí, que realmente é impressionante o que tu consegue descobrir a respeito da raposa de 9 caudas, né? Só a questão do nome, então, tem várias traduções ou várias teorias para a origem do nome. Cão mal cheiroso, o cão amarelo, ir e vir, porque tem uma lenda que diz que a raposa de 9 caudas, principalmente na mitologia coreana, né, que na verdade o desejo dela é se tornar uma mulher mortal e ter uma vida comum com o marido e filhos. Essa questão também é citada no folclore coreano. Mas como eu disse, a variedade de teorias para o surgimento do nome dela, para a etimologia, é realmente impressionante. Tem muita coisa e daria um programa à parte. Incrível isso, né? Tem uma hora a gente podia explorar isso aí. Mas eu também acho incrível que toda entidade ou deidade com capacidade para destruir a humanidade, até rimou, olha aí, ó, ou simplesmente enlouquecer a cabeça dos homens, tem um avatar feminino. Aí tu pega não só a raposa de 9 caudas, né, a Kitsune, Astarte, Lilith, Eva, Isis, é sempre mulher, né, cara? Sim, é o que vira a nossa cabeça, né? Fazer o quê? Mas o nome Kitsune também tem tem várias origens, na verdade, várias explicações, né? Uma também japonesa, que no caso Kitsune significa vir e dormir sempre, porque tem uma lenda local de um personagem chamado Ono, que se apaixonou por uma Kitsune, e ele realmente fez uma espécie de acordo com ela. Ele diz assim: eu te amo e tu é mãe dos meus filhos, você é mãe dos meus filhos, você pode vir e dormir quando quiser e será sempre bem-vinda. E a lenda acaba dizendo que a Kitsune vinha todas as manhãs e adormecia nos braços dele. Essa é uma das poucas histórias da Kitsune, das lendas, que não tem um final trágico. Geralmente todas têm. Uma outra curiosidade, né, é que no Japão a Kitsune, ela não é totalmente ligada ao mal, à entidade de mal agouro, né? Parece que toda a questão assim que se refere à maldade dela, os caras importaram do folclore coreano e chinês. Curiosamente, nações que foram inimigas durante muito tempo do Japão. Então, tipo assim, ó, se é ruim, é da Coreia ou é da China, né? Os caras são foda, né, meu? É tipo rally. E as Kitsune são divididas em 2 classes distintas, né? Temos as Zenko, que são as raposas do bem, geralmente são associadas ao deus Inari, que é o deus do saquê, do arroz, padroeiro dos ferreiros e soldados, né? E tem as Iako, que literalmente seria a raposa maldosa, ou raposa maliciosa. Geralmente são as que controlam os homens, né? E toda a história de final trágico, geralmente tem uma Iako envolvida na história toda ali. É incrível isso, né? Ao total seriam 13 tipos de tsunes, cada uma com habilidades ou poderes distintos, né? Ou, dependendo do grau de poder que ela atinge, ela tem todas essas habilidades, vem num único pacote, tá tudo ali. Né? Pro bem ou pro mal, tá tudo ali. A gente espera sempre que pro bem, né? Mas como eu disse, muitas histórias não tem um final lá muito feliz, não. Mas essa é mais uma das características aí da raposa de 9 caudas, a Kitsune. E o porquê da 9 caudas? Já respondo. O número de caudas no folclore tem a ver com o grau de sabedoria e poder
da entidade. Por exemplo, o folclore diz que cada cauda leva coisa de 100 anos, um século, para crescer. Ela pode atingir um máximo de 9 caudas, e quando a raposa chega a esse número de caudas, né, ela se torna um yokai, ou seja, ela vai ter o dom da onipotência, onisciência, vai ser uma criatura de grande sabedoria. Chegou a 9 caudas, automaticamente se torna um yokai. O yokai, no caso, é uma entidade muito poderosa, né? Geralmente associada à figura dos animais, assim como tem a raposa, tem o sapo, a lesma, a cobra, essa coisa toda aí, né? 9 caudas vira a foda das galáxias. Isso acontece com o animal lá, né? Pelo dourado. Tem o poderes de criar alucinações, fazer mil e uma coisa, assim, controle mental. É a criatura mais poderosa do folclore daí, né? O yokai. É isso que ela vai se tornar assim e conseguir as 9 caudas dela. Olha que legal aí, hein? Bom, e agora que já deu explicação um tanto rasa sobre o que é a Kitsune, a raposa de 9 caudas, vamos ao que realmente interessa, porque não está sendo de barbada e não é de barbada para os funcionários visitantes do Parque Nacional de Nikko, a 160 km de Tóquio, capital do Japão. Acontece que o Parque Nacional de Nikko era um dos últimos lugares onde se sabia que havia uma pedra, a Sechoseki, chamada assim Pedra da Morte, onde havia sido aprisionada por 900 anos o espírito da raposa de 9 caudas, a Kitsune. Acontece que essa pedra, uma bela manhã, apareceu partida lá, né? O que gerou pânico nos visitantes e funcionários. Um até tuitou assim, o seguinte: sinto ter visto algo que não deveria ter visto. A galera já entrou em pânico, a raposa está solta por aí. Até arrumar um outro hospedeiro para ela, humano, mineral ou vegetal, o terror vai rolar. Tá? Reza a lenda que um adivinho muito poderoso aprisionou a raposa numa pedra e dividiu ela em 3 partes. Uma dessas partes se encontrava ali no Parque Nacional de Nikko. E galera, tem um vídeo bem interessante, foi feito há quase 10 anos atrás, uns 6 ou 7 anos, de um youtuber americano visitando o local lá. E realmente é impressionante, porque o cara segue montanha acima, né? Uma estradinha ali, e ele percebe que tem pequenos budas ornamentando os 2 lados da estrada. Ele pergunta para a guia: o que é isso aqui? Ela diz: aqui são espíritos de crianças mortas. Cara, tá por uma estradinha, uma neblina, cercado por essa coisa de estátuas que representam espíritos de crianças mortas. Eu daria meia volta ali mesmo. Eu não ia seguir. Mas não ia mesmo. Olha, se eu agradeço, bacana, muito legal. A gente fazia um selfie ali, ó. Voltava, né, cara? Voltava pro hotel lá e não subia mais aquela bosta lá. Imagina. Realmente, assim, tem uma neblina, aquela estradinha ali. É assustador, é um negócio de meter medo mesmo. Eu não subiria. E a Sechoseki, a Pedra da Morte, já havia sido citada num livro de haikai, de poesias haikai, do período Edo, da história japonesa ali, que é algo entre o século 17 e 19. O poeta Matsuo Basho descreve no poema o local onde está a pedra como um local amaldiçoado e de mau agouro, onde nada poderia crescer em volta ali, devido ao caráter malévolo da pedra, que aprisiona ali a raposa de 9 caudas, né? É claro, né, cara? Pô, não quero... É claro que entre o mito e a verdade fica com o mito, né? É claro que como se trata de um local de rochas vulcânicas, né? A explicação para a pedra ter se partido é que devido às variações de temperatura e os gases contidos dentro da pedra, mais cedo ou mais tarde faria com que isso acontecesse. A pedra simplesmente se partiu. Isso é o que os cientistas dizem a respeito, né? Mas a gente prefere acreditar que a raposa de 9 caudas aí, né? Tá solta por aí, pronta para fazer um estrago. É isso aí. Galera, muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Vocês têm muita paciência comigo, realmente, né? Gosto disso. O reverendo gosta disso, né? Vai orar por vocês. Faz a tua inscrição caso não tenha sido inscrito ainda, né? Deixa um like se o assunto foi agradável para ti. Um comentário ali para nos ajudar. E é isso aí. Valeu!